Quando a gente fala sobre alegria, não é sobre você ter um sorriso de orelha a orelha todos os dias da sua vida, mas é você ter contentamento pleno em Cristo Jesus no meio de qualquer circunstância e adversidade da sua vida. Encontrar essa alegria nele. E aí, minha gente, bem-vindos ao Júnior na Lata, temporada de discipulado. Essa aqui é a nossa segunda parte do nosso episódio longo de 2 partes sobre disciplinas espirituais e caráter de Cristo e fruto do Espírito. E por que é um só episódio de 2 partes? Porque as disciplinas espirituais desenvolvem em nós o caráter de Cristo. Por causa do nosso próprio... na nossa própria vontade, do nosso próprio braço, da nossa própria força, não. Mas porque quando nós fazemos as nossas disciplinas espirituais, permitimos com que o Espírito Santo tenha a sua atuação em nós. Nós abrimos ali a oportunidade para ele trabalhar em nós. Sendo assim, nós temos o caráter de Cristo forjado em nós e o fruto do Espírito, tá? Então, as disciplinas espirituais, elas são esse exercício da nossa vontade. Nós sujeitamos, então, cada aspecto da nossa vida a Deus para que nos tornemos a imagem e semelhança dele. Então, de novo, vou falar, é um exercício da nossa vontade para que nós possamos ter o caráter de Cristo forjado em nós. O nosso caráter ele é formado ao longo da nossa vida, de acordo com diversos fatores, de acordo com a nossa história de vida, o lugar onde nós nascemos, talvez, os pais que nós tivemos. Ele é formado por muitas coisas, tá? Só que no momento que você nasce de novo, você é nascido, então, do Espírito. Você se torna uma nova criatura. Tudo se fez novo. O antigo, o velho, fica para trás e Deus faz todas as coisas novas. Só que nós sim temos a nossa alma aí que é nascida dos nossos pais. Então, nós temos que lidar com algumas coisas. Só que o seu espírito, ele é novo em Cristo e nós temos pelo Espírito a herança do caráter de Cristo. E também pelo Espírito a oportunidade de ter o fruto do Espírito de Deus. Sendo assim, nós precisamos colocar em colisão, por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais, porque nós submetemos a nossa alma, que é nascida aqui dos nossos pais terrenos, à nossa realidade, do nosso espírito nascido do nosso Pai celestial. Então, a nossa alma, ela tem que ser triturada para que o caráter de Cristo venha a ser formado em nós. Para que, então, nós possamos permitir com que essa nossa nova criatura, a nossa nova identidade, a nossa nova realidade venha a se manifestar através da nossa alma também. A nossa alma, então, sendo regenerada, a nossa alma sendo santificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, as disciplinas espirituais são o que fazem esse agir do Espírito Santo na nossa alma, permitindo com que nós tenhamos o caráter de Cristo expresso, não apenas no nosso espírito, mas na nossa alma também. Ok, e nós precisamos então desse andar consagrado para que isso venha a ser formado em nós. Um bom discípulo é aquele que tem produzido dentro dele, né, e através dele, o fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? Você provavelmente sabe, se você não sabe, vai lá para Gálatas 5, 22 e 23, que fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, né, a gente segue isso aqui, mas fala sobre ele ser amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então já começa a te dar aí uma dica do que você tem que ter expresso a partir da sua vida. Não as obras da carne, que continuam um pouquinho mais para frente aqui nos versículos, mas a obra do Espírito e o fruto do Espírito. E, de novo, nós vemos que isso aqui tem que ser expresso através de nós pelo poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo atua em nós com essa condição terrena que nós damos ao submeter a nossa alma à santificação pelo Espírito Santo de Deus. Filipenses 2,12, abre comigo, vai falar o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, trabalhe a sua salvação, passe pelo processo de santificação. Mas você vê que é temor e tremor. Então,
tem bastante processo que o Espírito Santo vai fazer aí nas nossas almas, gente. Tem bastante coisa para ele trabalhar. E nós temos que ter temor ao Senhor e temos que também ter tremor na presença dele e trabalhar, desenvolver essa nossa salvação, que foi por causa de Jesus Cristo. Precisamos desenvolver ela dentro de nós através desse senso de entendimento, através desse entendimento de quem é o Espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho temor e tremor e eu vivo minha vida entendendo que o Espírito Santo do Deus vivo escolheu fazer morada em mim. E isso é muito, minha gente. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação. Temos que permitir com que o Espírito Santo venha fazer a sua obra em nós. Efésios 4, 22 a 24. Despojeis do velho homem e vos renoveis do Espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós precisamos nos despojar do velho homem, aquele que a gente afogou nas águas, você lembra bem? Então se livra dele, porque muitas vezes ele quer te vestir de novo, ele quer te cobrir de novo, ele quer levantar ali das águas, mas você se despoja deles. Você se livra daquele velho homem, mas não apenas isso, você se renova no espírito do vosso entendimento, do seu entendimento. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo através desse trabalhar de Deus em nós. Então, o Espírito atua no nosso espírito e por causa disso conseguimos nos despojar do velho homem e nos renovar nesse espírito. E também nos revestir do novo homem, então, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Então já te coloca aí, já grifa justiça, já grifa retidão também, porque você vê que esse novo homem, criado segundo Deus, ele vem da verdade e é com justiça e retidão que ele se expressa. Nós temos também Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, não nos amoldarmos a esse mundo. Então existe um processo que Deus vai fazendo em nós, e esse processo é o formar Cristo dentro de nós, como nós lemos no episódio passado, na parte 1 desse longo episódio que nós temos aqui. Ok, agora eu quero que você abra comigo, eu vou citar algumas outras passagens também, mas já deixa o seu dedinho em Mateus 5, porque em Mateus 5 a gente vê aqui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e vai descrevendo aqui as nossas características como discípulos de Cristo. Então eu vou citar algumas coisas, mas eu também vou citar outras passagens enquanto eu cito aquilo que eu vou lendo aqui em Mateus, tá bom? Então Mateus 5, eu vou ler do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Começa aqui. Mas na verdade começa antes. Começa quando eles se aproximaram dele. Então aproxime-se de Deus. Agora segue para o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós precisamos ser humildes de espírito. Ser humilde não quer dizer ser capacho. Ser humilde é reconhecer que sem Deus nada você pode, mas com ele você pode todas as coisas. Não para o seu próprio bem, mas para o estabelecimento do reino dele aqui em terra. Então, o Espírito Santo, através de você dependendo do Espírito Santo, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo você poderá naquele que te fortalece. Mas tem a ver com a obra de Deus. Então, não usa isso como um amuleto. Ah, então tudo eu posso naquele... Não é tudo você posso pecar naquele que me fortalece. Não. Aquele que te fortalece. Ele te fortalece se você está ali submetido a ele, ao senhorio dele. É assim que ele te fortalece. Ele te fortalece quando você está com as suas disciplinas espirituais em dia, dependendo dele, jejuando, lendo a palavra. Então ele vem e te fortalece. E aí tudo você pode nele, mas para as obras dele, tá bom? Então não vamos distorcer a Bíblia. A Bíblia é perfeita e ela não pode ser mudada nem atualizada, tá bom? Agora vai comigo. Mantém o seu dedinho em Mateus, mas vai comigo para Filipenses 2, 6 a 9. Fala o seguinte, que, sendo em forma de Deus, Jesus Cristo então falando, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então você vê aqui a potência do que é você ser humilde. Jesus
sendo Deus. Ele era Deus, ele veio em terra, ele continuava sendo Deus, tá? Mas ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, tomou forma de homem, nossa forma aqui, viveu como a gente, mesmo ainda sendo Deus. Olha isso. Então, ele passou por esse processo de real humildade, de vir aqui, abrir mão da sua operação divina, não da sua natureza divina, mas ele veio em terra e ele dependeu do Espírito Santo e ele nos ensinou o que era humildade de verdade. Mas quando você lê os evangelhos, quando você lê os relatos da vida de Jesus, você vê que ele não era uma pessoa que, com todo respeito, eu falo isso, né? Porque eu tô falando sobre o meu Jesus, mas ele não era um bobo, ele não era um capacho, ele não era frouxo, ele não era, sabe? Ele não era nada disso. Em sua humildade, ele era extremamente forte, extremamente firme, extremamente posicionado, extremamente compassivo, extremamente poderoso, extremamente ético, assertivo. Então, ser humilde não é nós sermos essa primeira coisa que nos vem à mente quando nós falamos sobre humildade. Aquela pessoa que deixa tudo acontecer com ela. Não, é você saber o poder que você tem quando você se submete ao Deus Criador de todo o universo e tudo aquilo que ele pode fazer através de você. Então, a humildade, ela é muito poderosa, mas muito, muito, muito. E ainda continua aqui. Então, Jesus vem, ele está em forma de homem, ele se humilha. E o que é humildade? Ele é obediente até morte e morte de cruz. Será que eu e você temos essa humildade de obedecermos a Deus até uma possível morte? E se for uma morte de cruz, isso é real humildade. Mas a humildade faz o quê? Com que Deus exalte Jesus soberanamente e dá a ele, então, o nome sobre todo o nome. Sabe o que? Eu vou fazer um parênteses aqui. Uma coisa que eu falo quando a pessoa duvida um pouquinho de Jesus, ela fala, não, mas Jesus... Eu falei, não, então tá bom. Só faz um teste. Quando você vira algum demônio, algum desses espíritos aí que você tá vendo, que você tá falando, só fala o seguinte: Pai, em nome de Jesus, está repreendido e vai embora. E vê o que acontece. E aí a pessoa que faz esse teste, ela vê que o nome sobre todo nome é o nome de Jesus Cristo. E a autoridade está no nome dele. Então, quando a gente ora assim, a gente vê a autoridade que está no nome de Jesus. Então você vê o poder que é se humilhar na presença de Deus para que você então venha a ser exaltado, não para a sua própria glória, mas para a glória dele. Existe glória na humilhação, mas é a glória do Pai. Só que quando você glorifica o Pai, meu Deus, não tem coisa melhor que você possa fazer. Não existe até sensação humana melhor do que ver que você glorificou o Deus Pai aqui na Terra. Existe um senso de dever cumprido. Existe um senso de alegria, porque você fala, nossa, eu pude viver a minha vida assim como Jesus viveu, me humilhar para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Isso é real humildade. Então, de novo eu vou falar, entender que sem Deus nada você pode, mas com Deus tudo ele pode através de você. Então, nosso segundo ponto aqui, a gente vai no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas deixa eu te falar também uma coisa. Não é simplesmente nós chorarmos por chorar, mas termos um coração sensível ao de Deus. Eu choro pelas coisas do coração de Deus. Eu choro por aquilo que está acontecendo na realidade terrena, que tem que se adequar à realidade celestial. Então eu estou vivendo aqui em terra para ver isso acontecer até que ele volte. Mas o meu coração sensível, eu choro pelas coisas que estão no coração de Deus. Eu não choro por qualquer coisa. Eu não choro, não fico minha vida chorando sem fazer nada. Não, é chorar por entender o coração do meu Deus. E o coração do meu Deus dói por algumas coisas aqui na terra. Então, meu coração também vai doer e o meu coração também vai chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, seremos consolados também quando o Espírito Santo vier e nos consolar. Seremos consolados quando o Espírito Santo vier e fizer a sua obra aqui. Então, você está chorando, e você está chorando às vezes por uma dor aqui de coisas que você está passando na sua realidade terrena. Você está chorando, mas deixa eu te falar uma coisa. Chore, mas seja consolado. Não permaneça no choro. Entenda que existe um Deus que é tão pessoal e tão amoroso que vai te encontrar na sua dor, mas ele não vai te deixar ficar nessa dor. Ele vai te tirar dela e vai te levar para um lugar de não necessariamente resolução terrena, mas num lugar de paz celestial. Ele vai te levar para um lugar de convicção de quem ele é, de segurança nesse Pai tão bom, nesse Pai presente, nesse Pai bondoso.
Agora, continuando. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 11:29 fala também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus era manso e Jesus se posicionava. Jesus era manso e Jesus virou mesas. Jesus era manso e Jesus falou raça de víboras. Jesus era manso, mas ele não era bobo. Então, a mansidão não tem a ver, de novo, que é aquela coisa que a gente mistura às vezes sobre humildade e mansidão ao mesmo tempo, sobre a gente ser omisso. Jesus nunca foi omisso. Então, a sua mansidão é você ter uma temperança para fazer as coisas certas na hora certa. É você não ser movido por uma raiva desse mundo, é você não ser movido por emoções desses tempos que nós estamos vivendo. Você ser manso é você agir com força e firmeza, de uma forma sábia, posicionada, mas não perdendo as estribeiras, mas se posicionando de forma firme. Faz sentido isso? Sigamos aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos de fome e sede por justiça. Agora eu te pergunto, justiça natural e terrena? Não. Justiça espiritual e celestial. O que não significa que não vai haver uma justiça terrena, mas a justiça que nós devemos ansiar e clamar e buscar é uma justiça celestial. Então, Senhor, deixa eu ver com os seus olhos, deixa eu clamar a sua justiça sendo estabelecida aqui na terra, e esse manifestar vai alinhar as coisas, mas eu não vou me mover no meu senso de justiça próprio, porque o meu senso de justiça próprio é falho. O meu senso de justiça próprio tem 2 pesos e 2 medidas. O senso de justiça de Deus, a justiça celestial, não tem 2 pesos e 2 medidas. Existe só um prumo e só um alinhamento. E nós precisamos ter fome e sede pela justiça celestial sendo estabelecidas aqui em terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a forma como nós tratamos os outros, nós também seremos tratados. Se você estende misericórdia para com os outros, você também receberá misericórdia. Então, precisamos estender misericórdia. O que significa misericórdia? Diferença de graça. Graça é nós recebermos algo pelo qual nós não pagamos um preço. É aquele favor imerecido. Mas a misericórdia é nós não recebermos o castigo que nos é digno. Nós somos dignos de castigo. Mas porque Jesus Cristo foi para a cruz por mim e por você, nós então não recebemos o castigo que era devido a nós. Nós merecíamos castigo, houve a misericórdia por causa do sangue de Jesus, então nós não recebemos mais esse castigo. E agora nós temos também acesso à graça. Mas precisamos então ter misericórdia, ser misericordiosos para com os outros. O que significa que você vai ser misericordioso com aquela pessoa que está errando ainda, mas você vai estender misericórdia. Você vai entender talvez o lugar onde ela está, que ela não entende o momento que ela está, ela não entende, ela não tem a realidade, não tem um senso espiritual suficiente para saber o ponto que ela está. A gente precisa aprender a estender misericórdia, porque às vezes a gente tem tanta fome e sede de justiça, mas a gente não tem misericórdia dentro da gente. Você vê que está um depois do outro. Então a gente tem que ter fome e sede de justiça, mas a gente tem que agir em misericórdia. Não podemos ter essa fome por justiça e só tacar essa justiça sem misericórdia, não. É a justiça com a misericórdia para entender talvez o ponto onde a pessoa esteja. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos de lábios puros, mãos limpas, corações limpos, para que possamos ver o Senhor. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida comprometida com o caminhar de santidade, porque somente essa vida comprometida com o caminhar de santidade é que nos fará ver o Senhor. Porque se nós não formos santos, não poderemos ver a Deus. Ou seja, precisamos estar continuamente debaixo ali da presença do Senhor, sendo lavado e purificado, para que nós acessemos essa realidade celestial de santidade que nos permite ver a Deus, que nos permite acessar a Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
precisamos de corações limpos, de mãos limpas, de lábios limpos, precisamos viver essa vida santa para ver a Deus. Então, permita com que Ele venha limpar e purificar o seu coração para que você possa vê-lo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos aqueles que agem em paz, estabelecem a paz. Quando a gente fala sobre ser pacificador, é sobre estabelecimento de paz. Não é apenas de evitar confronto. Isso não é ser pacificador, isso é ser omisso, desculpa. Pacificador é aquele que estabelece paz. É aquele que traz a paz celestial para o lugar. Isaías 9:6 fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, esse caráter de Cristo sendo formado em nós, nos coloca como esses que estabelecem a paz, porque Ele é o Príncipe da Paz. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, nós vemos que também nós somos bem-aventurados quando somos injuriados, quando somos perseguidos, quando falam coisas contra nós. Nós temos que nos considerar abençoados e bem-aventurados, porque nós estamos vivendo para Cristo, e tudo isso tem essa razão no fim. Então, eu vou citar aqui de novo essas coisas, as características. Começando lá no versículo 1, aqueles que se aproximam, né? Então, o caráter de Cristo é também você se aproximar de Deus. Não esquece de anotar isso daí. Mas a partir do versículo 3, humilde de espírito. Você é manso, tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador. Você é perseguido. Isso significa você ter o caráter de Cristo sendo desenvolvido em você também. Você é injuriado e perseguido porque você está vivendo para o reino de Deus. Isso é também parte do caráter de Cristo sendo formado em nós. Nós vemos tantas marcas aqui, tantas coisas importantes sobre o que é sermos discípulos de Cristo. E aí no versículo 13, já que estamos nessa temporada de discipulado, na minha Bíblia tem um subtítulo ali e fala: os discípulos, o sal da terra. E fala exatamente sobre vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos agir como sal da terra. O sal, ele traz preservação daquilo que é de Deus. O sal, ele traz cura para feridas. O sal é algo tão poderoso e nós precisamos ser como sal. O sal também esteriliza as coisas. Nós vemos o poder do sal aqui como discípulos que têm o caráter de Cristo formado em nós. E aí, indo para o versículo 14, o meu subtítulo de novo fala: os discípulos, a luz do mundo. E aí começa: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe, assim, brilhe a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Isso é o caráter de Cristo também sendo formado em nós, quando nós não apenas manifestamos as expressões, mas nós manifestamos a transformação de Jesus Cristo aqui em terra, salgando e iluminando. Você precisa salgar e você precisa iluminar. Algumas outras características aqui. Verdadeiro, nós precisamos ser verdadeiros. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, se você diz que ama Deus, que ama Jesus, mas você mente, você ainda não se tornou um discípulo de Cristo. Porque nós não podemos dizer que amamos a Jesus se não amamos a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, nós precisamos ter amor pela verdade. Agora, outro ponto, santo, nós já falamos, mas em 1 Pedro
1,16 fala, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então nós devemos buscar essa vida de santidade. Outro ponto, puro, devemos ser puros, pureza. É essencial, que está dentro do que eu falei sobre termos um coração limpo, lábios puros. A pureza tem que fazer parte de nós como discípulos de Cristo, esse caráter de Cristo. Isso é caráter de Cristo em nós. Temos que ser amorosos. 1 João 4,8 fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou dizer de novo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que não fala a verdade não pode dizer que ama Jesus, porque Jesus é a verdade. Aquele que não ama não pode dizer que ama a Deus, porque Deus é amor. Temos que ser obedientes, temos que ser submissos, temos que ser engajados em oração, perdoadores, alegres. Aí agora a gente entra no fruto do Espírito, pacientes, longânimos, bondosos, fiéis. Temos que ter domínio próprio. Então, essas características, quando a gente fala sobre alegria, não é sobre você ter um sorriso de orelha a orelha todos os dias da sua vida, mas é você ter contentamento pleno em Cristo Jesus no meio de qualquer circunstância e adversidade da sua vida. Encontrar essa alegria nele. Sobre você ser paciente e longânimo, significa você estender paciência quando você não tem mais paciência, mas na sua capacidade natural já chegou no limite. E aí é quando você respira, você ora em línguas e você acessa o caráter de Cristo formado em você. Você fala, Senhor, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo daquele que tem tanta paciência para comigo, para eu estender paciência também para essa pessoa e para essa situação. Nós precisamos ser benignos. Benigno não é somente aquilo que é bom, mas é aquilo que age em bem. Ou seja, você pode ser bom ou você pode ser benigno, fazer coisas boas, ter ações boas. Sejam benignos para com vocês mesmos e para com os outros. Seja bondoso também, então aquele que estabelece a bondade de Deus. E nós ainda veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Devemos estabelecer a bondade de Deus aqui, permitir com que sejamos esse vaso da bondade de Deus aqui. Precisamos ser fiéis. Sabe, às vezes, hoje em dia, eu devo ser bem sincera, uma das características que eu mais procuro numa pessoa é a fidelidade dela. Ela não precisa definitivamente ser a mais talentosa, não precisa ser a mais inteligente, não precisa ser a mais eloquente, não precisa ser a mais nada, mas ela precisa ser fiel. Ela precisa ser fiel a Deus, ser fiel aos seus princípios, ser fiel aos seus mandamentos, ser fiel à sua palavra. Essa fidelidade faz todas as outras coisas se desenvolverem. Nós, como discípulos, temos que ter fidelidade ao nosso Deus. Temos que amar, ser fiéis a Ele. Há um só Deus. Não podemos nos dividir. Não existe a possibilidade de dois senhores, que fala também um pouquinho mais para frente. Não tem como nós servirmos a dois senhores. É apenas um Senhor que manda no nosso coração e que manda na nossa vida e que rege a nossa vontade, que rege os nossos anseios. Cristo Jesus. E nós precisamos, no fim, ali do fruto do Espírito, é sobre domínio próprio. E aí, na parte 1, que eu fiz na semana passada, você se lembra que eu falei sobre jejum. Agora eu quero costurar jejum nisso daqui, porque o jejum vai te ensinar domínio próprio como poucas coisas. O jejum e o exercício físico vão te ensinar muito sobre o domínio próprio. Mas o jejum é você olhar para uma comida e falar, uma comida não vai me reger. A presença do meu Deus vale mais do que essa comida. Fome por mais de Deus vale mais do que experimentar esse manjar aqui em terra. Ter mais de Deus dentro de mim vale mais do que eu sucumbir a um açúcar, sucumbir a um queijo, a uma comida gostosa. Ter mais de Deus vale mais do que isso. Então, quando eu estou jejuando, eu estou tendo domínio próprio, eu estou expressando isso, eu estou falando, Deus vale mais. Deus vale mais do que comida. Deus vale mais do que qualquer coisa. Deus vale mais do que qualquer coisa que eu possa ver aqui nessa terra. Ele é mais valioso do que tudo isso. O domínio próprio, que começa com uma coisa tão pequena como a comida, ou uma coisa tão pequena como o exercício físico, faz com que você viva uma vida de domínio próprio, de se engajar nas disciplinas espirituais para que o caráter de Cristo venha a ser formado em você. Faz com que você viva uma vida de domínio próprio, de se render a Deus, de adorar a Deus quando você não tem vontade, de ler a Bíblia quando você não tem vontade, de buscar a Deus quando você não tem vontade, de orar por alguém quando você não tem vontade, de ser sal e luz mesmo quando você não tem vontade,
porque existe uma vontade que é maior do que a sua e do que a minha, e essa é a vontade de Deus Pai. E quando nós queremos estabelecer a vontade de Deus Pai aqui na Terra, nós temos então que buscar as disciplinas espirituais, ter o seu caráter nos moldando, nos forjando, e o fruto do seu espírito também sendo expresso através de nós, e então a sua vontade é estabelecida. Se você quer fazer algo para Deus, você precisa começar com as disciplinas espirituais. Se você quer fazer algo para Deus, você precisa submeter essas disciplinas e permitir com que o poder do Espírito Santo venha forjar o caráter de Cristo dentro de você. Se você quer fazer algo para Deus, você precisa se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, ao poder do Espírito Santo, para que a realidade de quem Ele é venha a ser expressa e manifesta através da sua vida. Deixa eu orar aqui com você. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nesse episódio, nessa segunda parte. E eu peço agora que cada um venha a ser convencido pelo seu Santo Espírito, para ser levado cada vez mais perto de quem o Senhor é, para conhecermos o Senhor, conhecermos a sua realidade, conhecermos o caráter de Cristo, e para que nós possamos permitir com que o Espírito Santo venha forjar e formar em nós esse caráter, venha nos fazer pessoas mansas, humildes, sedentas por justiça, misericordiosas, limpas de coração, pacificadoras, pessoas santas, pessoas perdoadoras, pessoas obedientes, submissas, benignas, bondosas, fiéis, que têm domínio próprio, pessoas pacientes, alegres, pessoas amorosas, pessoas puras, santas, verdadeiras e que amam a verdade, pessoas retas que podem carregar o seu nome em nós. Senhor, trabalha isso em nós. E hoje nós declaramos: Tu tens a total liberdade e autoridade para mexer nas nossas vidas, para mexer nas nossas almas e para transformar as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que você seja abençoada pelo Senhor e que você também possa compartilhar esse episódio com alguém que vai ser alcançado por Deus. E não esquece, mais episódios na semana que vem. Deus te abençoe.